chegou aquele momento delicioso de conversar com o Ioboco, né? Que como começou a história, se já foi para Odibá, né? Essas coisas que a gente está comentando agora, Professor. e deixar livre para Dona Marinalva Pereira. Tudo bem, Dona Marinalva? Fiel Boa noite, professor. da igreja Recife Roio, Nordeste Roio. Aí a senhora vai explicar né, essa parada aí, Recife, Nordeste Roio. E muito bem-vinda, dona Marinalva. E saudade aí do pessoal aí do Nordeste. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Muita satisfação, né, estar aqui com os senhores e muitas emoções também, né? Porque a gente fica um pouquinho assim, um pouquinho não, né? Com muitas emoções escutando tudo isso e a ansiedade também, né, professor? Olha, eu estou aqui para falar do caminho, né? Como conheci, não é isso? Isso, como conheceu, como a senhora, você já foi para Jibá, né? Mas vamos lá, como a senhora conheceu Periquio, como é que foi o início no caminho? É esse, como conheceu, que é a parte mais engraçada da história, sabe? Através da minha prima Marluce, convite para mim, e dizendo que vai fazer um curso. Aí eu falei assim, que curso é esse? Ela falou, uma igreja, vai passar 5 dias lá, dorme lá e tudo. Aí eu fiquei assim, parei, né? Eu tinha 20 anos de idade, naquela época tudo era muito rigoroso, meu pai muito rigoroso, não deixava eu ir para lugar nenhum. Então, eu nunca saí de casa para passar um dia fora, uma noite, né? Essas coisas assim. Eu acho que meus olhos chegam a brilhar, né? Com a vontade de ir. Passar 5 dias fora, para mim era muita coisa, pessoal. Então, tu fala com meu pai? Aí ela falou, fala. O pai dela, meu pai era tio dela, né? Ela falou, fala. Então, aí ela falou, né? Ele perguntou onde era, ela falou na igreja, ele já conhecia, né? Cátia Santaneco, já era mestre de obra de lá, e aí ele permitiu, e eu fui. Aí só que ela disse assim, tem que ir antes do curso começar, da primeira missa de dezembro, né? Aí eu fui, na primeira missa de dezembro. Lá ela me apresentou a senhora Cátia Santaneco. Aí ela, na época não era Cátia ainda não, era um Euboco, né? Era missionária. Aí ela me chamou, ela tinha, acho que ela era Fukioxo, sabe? Fukioxo. Aí ela me chamou e foi para frente do altar de Deus Pai, né? Essa, e ela falou, e ela conversou comigo e eu lembro muito da frase que ela disse. Neste caminho, você vai aprender a construir vida plena de alegria e felicidade. Quando ela disse isso, eu nunca escutei isso, né? Pensei, como construir uma vida plena de alegria e felicidade. Então, aquilo me impressionou, né? E eu, automaticamente, eu disse, eu quero conhecer, né? Esse caminho de construir essa posição, né? De vida plena de alegria e felicidade. Então, aí fiz o curso, né? E continuei no interesse, né? De conhecer mais, né? De aumentar os conhecimentos sobre a vida plena de alegria e felicidade. E assim foi. Aí, quando chegou em 84, 85, se eu não me engano, aí tive a oportunidade de ir, né? Fazer o Shoyoka. E fiz Shoyoka, voltei e comecei a dedicar, sabe? Quando comecei a ir para a igreja, né? Aí teve Dona Marluce, que teve um problema, né, na gestação, e aí eu
tive vontade de ajudar ela e perguntei a Caetano Santos Neto o que faria para ajudar Dona Marluz. Aí Caetano Santos Neto disse, você vem rezar todo dia, de manhã cedo. Aí eu, tá certo, eu vou rezar todos os dias. Aí o primeiro dia foi bom, sabe? No segundo dia já pesou um pouquinho. No terceiro, foi o pior dia, viu? Aí que foi peso mesmo. Mas aí eu disse, não, mas eu tenho que ajudar minha prima, né? Tem que, senão, como que vai ser, né? A determinação. Aí eu fui embora. Aí depois do terceiro dia em diante já parece que, né, melhorou. Então, com uns 20 dias depois da dedicação, aí Marluz chegou para mim e disse que a filha, né, estava se colocando no lugar, sabe? Ela disse, Manova, a minha filha, né, ela está... Mas ela não sabia que era filho ou filha, não. Ela falou, né? A criança, ela voltou à posição correta. Pronto. Aí, quando cheguei, né, quando ela falou isso para mim, aí eu disse para a Caetano, né? Aí eu tinha determinado 30 dias, né, para fazer de dedicação para ela. Mas aí eu disse, quando ela ficar, né, tudo se resolver, eu farei 90 dias de gratidão, né? Gratidão. Aí eu fui e quando ela, né, aí ela tudo se normalizou, aí eu continuei 90 dias, né, de gratidão. E assim, sensei, eu descobri a importância do que é dedicar, sabe? A fé, Aprendeu muito né? fácil, muito rápido, assim, né? Essa coisa da determinação, de essa coisa também da gente, primeiro dia, beleza, segundo dia já estou cansado, mas depois vê a importância de continuar, né? De ser determinado. Foi. Depois veio a importância de continuar, porque eu descobri que na caminhada, sabe, do dia a dia, você vai obtendo as respostas que você precisa, entendeu? Porque Uhum. muita coisa você questiona, né, na sua vida, por que isso, por que aquilo, e às vezes, por mais que outra pessoa venha lhe explicar, mas às vezes não é muito aceito, não, sabe? Mas Deus, ele esclarece as coisas, entendeu? Deus esclarece as coisas na nossa mente através da nossa dedicação. É impressionante. Mesmo porque a minha Caetano Caneco, com muita dedicação, com muito amor, mas ela tinha dificuldade em explicar as coisas. Entendeu? A dificuldade era muito grande e às vezes ela tinha dificuldade de falar, né, bem claro português e às vezes ela não sabia, sabe? Explicar coisas que eu perguntava para ela, ela dizia, mas não, eu não sei dizer português. Eu sei japonês, mas se tivesse alguém que soubesse português e japonês, eu ia lhe explicar direitinho. Mas ela dizia assim, mas o que importa é a sua sinceridade. E na sinceridade, assim eu caminhei, sabe? Com o amor que ela tinha, sabe? Diante das atitudes que ela tinha, entende? Mesmo sem saber explicar, mas as atitudes dela que ela tinha, sabe? O acolhimento que ela dava, com tudo a gente sentia, sabe? Então, fazia com que a gente continuasse. Entendeu? Entendeu, Sensei? Aham, Então, aquilo perfeito. fazia com que a gente continuasse no caminho pelo acolhimento, sabe? Pelo aquele amor que a gente sentia que ela tinha, sabe? Muitas vezes ela dizia, não sabia explicar, mas ela dizia assim, eu, Marinal, assim, eu quero pegar braço, sabe? Puxar para não cair no buraco, sabe? Então, a gente começava a refletir aquilo que ela estava dizendo dentro daquelas coisas tão simples que ela dizia, né? Eu quero pegar braço para não cair dentro de buraco, sabe?
Então, aí você começava a refletir aquilo e via que ela tinha razão, porque aquilo que você queria fazer não era correto, Hum. daquela forma, entende? Mas ela não sabia explicar para lhe convencer, entendi, Ketson? Entendeu, E Sensei? isso ajuda, isso de uma certa forma ajudou, né? Porque se soubesse explicar, ela explicasse titi por titi, falar, ah, nossa, quanto orgulho, né? Às vezes a gente não quer ouvir, assim, mas quando a gente percebe que tem essa É empatia, esforço, mesmo, né? esse esforço, acho que está faltando isso em mim. Desculpa. Está faltando, né? Então, né, esse esforço, né, aquela dedicação dela, aquele amor tão grande, sabe, que ela tinha, né, pelos filhos, quer dizer assim, vocês são meus filhos, entende? E a gente sentia realmente o amor de mãe ali, entende? Quando naquela dificuldade, muitas vezes tinha coisas assim, muitas divergências também, né? Porque existe momento que eu pensava que ela queria que eu fosse japonesa. E eu não era japonesa, eu era brasileira, entende? Então, os costumes às vezes misturavam, né? Os costumes japoneses, né? Com o ensinamento. Você entendeu? Isso Aí ficou muitas vezes claro? se mistura. Isso, desculpa cortar. Isso ficou claro para a senhora, assim, essas coisas do ensinamento da cultura, né? Da cultura É, japonesa. Ficou é, claro? ficou para mim ficou claro, né? Agora, para ela assim, que ela sentia dificuldade de separar, sabe? Entendeu? Hum. Porque japonês faz assim, né? Aí japonês não sou, entende? Aí eu dizia, não sou japonesa, não, eu não vou fazer assim, entende? Aí a samba não ensinou assim, não. Hum. Aí havia conflito também, sabe? Mas diante do conflito, a gente via que existia muito amor, entendeu, CC? Então, foi muito, sabe, gratificante para mim ter ela, sabe, esse tempo que ela acompanhou, foi muito importante, sabe, na minha vida, é, na construção da minha vida espiritual, sabe, um todo, para mim, foi muito importante, sabe? E eu continuo no caminho agradecendo, sabe? Primeiro a Deus, né? Porque eu tive destinação, sabe? A destinação vem da frente e agradecendo a ela, porque ela, sabe? Eu digo ao Senhor, eu não fiz uma faculdade, mas ela foi a minha faculdade, entende? Foi uma pessoa fundamental na construção da minha vida Foram espiritual. quanto tempo de convivência? 30 anos. 30 Foi anos. muitos anos, 30 anos. Aí Eu começou no conheci ela em, Recife, dois- no conheci ela em Recife, 2000, né? foi. Eu conheci ela em 1982 e ela retornou em 2016. Ela ganhou um ano de salgadinho para viajar para o Japão. Sim. Aí Hum. aqui tem dizendo assim, né? Como você regressou à Giba, né? Ah, isso. Desculpa, também está passando algumas fotos, não sei se a senhora Na consegue fundo, né? enxergar, Tô bem, né? tô bem. Aí a gente esqueceu de pedir para comentar a foto, mas foi muito bom o depoimento da senhora aí né, dessa convivência com a Sensei Kaneko, né, que acabou retornando, foi isso, né? E o Fukuyosho, o Kyokai, não teve sucessor, Não teve é isso, sucessor, né? né? A família não quis. Uhum. Foi muito triste, viu? Para a gente que era fiel de lá, sabe? Então, Uhum. é muito triste. Eu mesmo só continuei mesmo porque ela me pediu, sabe? Eu disse a ela que quando ela, sabe, se caso ela fosse primeiro que eu não ia continuar, não. Eu disse. Mas aí ela pediu, sabe? Disse, não, Marinela, você não pode desistir, porque dessa forma não adiantou nada, todo esforço, sabe? Né? O meu trabalho. Aí realmente, sabe? Uma pessoa que se esforçou tanto
que deu tudo de si, sabe? Na construção espiritual nossa, é realmente refletindo, quando ela falou isso, eu continuo, sabe? Entende? Por isso eu continuo. Mas é muita emoção, viu, pessoal? É muita emoção. E o senhor já regressou à terra parental de Bar? Estou vendo, Foi simples, foi facinho? foi não. Nós aí, ó, eu e esse rapaz, o segundo, né? A gente trabalhou junto, né, para a gente regressar, né? Ah, Ele não, né? O menino não trabalhou junto, não, mas ele ajudou. Ele vendia esse produto. No início, ela fazia carito. Tem um carito, o senhor conhece? Ela fazia esse carito, e botava gergelim, né, uma massa, e ela fritava e botava no saquinho, e a gente ia vender. Depois ela inventou macaxeira, não sei, mandioca, aí é mandioquinha, né, e, mandioca. Mas ah, aqui é macaxeira. Ela ralava a macaxeira em forma de batata, no cortador, bem fininho. Aí ela hum, fritava e fazia como se fosse batata frita. Mas aí não era batata frita, era macaxeira frita. Porque aqui macaxeira é muito barato, sabe? Batata uhum. aqui é mais cara. Aí aí ela fritava, né? Aí botava no saquinho. Aí a gente ia para a praia. E a gente arrumou um menino que gostava de vender coisas, sabe? E ela fornecia esse saquinho para os meninos vendendo na praia. E ela ia com a gente fiéis, que ia vender na praia no final de semana. Ela ia com a gente, botava o chapéuzinho dela e ia também. O Caricariu, Caricariu foi o nome que ela inventou, sabe? Caricariu. Aí ela inventou esse nome Caricariu. Diga que é Caricariu. Aí, mas parecia batatinha frita, mas era salgadinho, sabe? Para tomar com cerveja, essas coisas. Aí eu só sei que a gente foi, mas tinha gente que comprava pensando que era batatinha, entende? Aí eu só sei que a gente conseguia, né? Conseguiu. E chegou dessa época, chegou um navio, sabe? Chegou um navio japonês, e aí ela começou fazendo salgadinho japonês para vender desse navio. Era udon, gyoza e harumaki, sabe? Ela vendia nesse navio, que tinha um restaurante, né? Tinha um restaurante que comprava esses produtos a ela. Meu senhor, a gente passou um ano, viu? Um ano trabalhando, olha, não tinha hora para parar, só tinha hora para começar, mas quando só parava quando terminava o produto todo que começou, entende? Isso, Era. isso ajudou Isso ela que aí, ajudou a senhora a viajar. Aí. então, isso aí que foi que ajudou a gente viajar, eu e mais três. Foi eu, Ivanildo e seu Mastaca, sabe, o cunhado dela. Que ela conseguiu esse dinheiro para os três viajar. A gente fazendo Rinoxim, na nossa cidade aqui, em Garaçu, entendeu? E, sabe, é muito gratificante, sabe, Sensei? É tudo que essa senhora ensinou. Essa aí é uma fiel colega do meu trabalho, que eu trouxe para a igreja, sabe? E que ela conquistou, entende? Porque, na realidade, a gente não tem capacidade de explicar, né, tudo às pessoas. É ela que sabia explicar, entende? Isso aí, agora há pouco, em dezembro, né, que a missa mensal daqui, que Caetano Casoche vem, né, fazer. A Aí a família, minha... a família participa, já, a senhora Não, olha, se eu tornou crente levei... antes de casar? Não, eu levei meus irmãos, sabe, alguns, mas o menino é protestante, sabe? Não ficaram. E levei muitas primas também, sabe? Irmã, né? Minha irmã também não ficou. É muito difícil, viu? Porque o Teriquiô, ele ensina a plantar, né?
para poder colher. E as pessoas geralmente querem colher antes de plantar. Entendeu? Na verdade, você sabe disso, né? Brasileiro. Eu entendo, Todo mundo, é a maioria, né, dona Maria? eu A acho, maioria. sabe? Então, esse ensinamento, né, é essa construção que eu digo que foi muito importante para mim Educação nessa educação que eu tive, essa construção, né, que teve nesses 30 anos, foi muito importante para a minha formação espiritual, porque foi aí que eu comecei, que eu aprendi a plantar. E a filha Aninha, que está aí do ladinho, ela nasceu já teriquiana, assim, ou Já não? nasceu selinquiana, foi. Né? Já nasceu, porque eu comecei com Ah, 20 anos ah. de idade e ela, quando eu tive ela, já tinha 36. Deixa eu me expressar melhor, né? Não, não é que nasceu teriquiana, né? Mas já nasceu a senhora Dentro, já estava dentro do caminho, e aí ela acho que está é, continuando aí, né, Aninha? ela Muito obrigado. continua. É verdade, pessoal. Entendeu? Ela continua. Pois é. Tá bom, dona Marinalva. Pode falar com o que a senhora está planejando fazer aí mais para frente, e fica à É. vontade assim O que de eu quero dar é, o que eu algum recado. desejo é que minha filha, se for, né, se ela concorda comigo, ela dá continuidade, né? Porque eu tenho voltado na minha casa, porque eu fiz uma promessa, sabe? Caetano Caneco, esse terreno para o meu pai. Mas antes dela vender, ela veio me mostrar que tinha um terreno que queria vender, porque ela queria pagar uma passagem para o Japão do cunhado dela, seu Mastaca. Então, aí eu vi olhar o terreno. Antes do meu pai e da minha mãe, quem veio olhar o terreno foi eu, com ela, sabe? Aí quando eu vi o terreno, aí ela estava contando que o esposo dela comprou esse terreno para fazer uma igreja. E essa igreja, né, ele queria fazer a igreja aqui. E ele comprou esse terreno. Aí eu pensei, se ele, aí na hora que ela estava me contando, eu pensei, se meu pai comprar esse terreno, eu vou colocar altar na minha casa, entendeu? Só que isso eu não cheguei a falar para a Caetano Caneco, não, Hum. porque eu dei um tempo para poder falar. Eu pensei, né? Vou dar um tempo, quando eu estiver bem assim, programada para colocar tal, sabe? Eu vou falar. Mas só que antes de eu me programar, ela perguntou: Você não quer colocar altar na sua casa? Aí eu só sei que eu não rejeitei, sabe? Eu disse: Tá certo. Aí nesse dia, a Aninha estava fazendo 5 anos de idade. Pronto. Aí a Aninha estava fazendo uns 5 anos de idade e a gente colocou altar na casa nesse dia. Até uma comemoração, sabe? Pronto. Então, por esse motivo, eu gostaria muito que a minha filha desse continuidade, entende? Tá. Senão, todo esforço não vale a pena, né? Não vou falar isso Não, para ela, né, tadinha? mas eu deixo livre também, sabe? Se for a vontade dela também, sabe? Sim, Porque né? se não for, eu respeito, né? Porque minha mãe era protestante, sabe? Eu fui criada dentro do protestantismo, mas não tinha nada a ver comigo. Pode ser, né, que Ana até hoje não apresentou isso, não. Mas, entendeu? Que É haja isso mesmo. discórdia, como eu tive Hum. discórdia dentro do protestantismo, entende? Entendeu? Eu entendi. Dona Marinalva, muito obrigado. Só agradecer assim, o tempo que eu passei aí com a senhora, conversamos bastante, né? Tive a oportunidade de ir aí no Nordeste. As pessoas que tiveram oportunidade de querer conhecer Dona Marinalva, as pessoas muito maravilhosas assim para conversar, né?
Então, fica aí o convite para as pessoas, né, quiser conversar um pouquinho mais. Não, eu sempre falo assim, ah, vai no Dendote, a gente faz as conversas de corredor. Mas a senhora mora aí no Nordeste, né? Dá para, não é toda vez que dá para conversar, né? Mas eu É acredito que muita gente verdade. fica com essa vontade. Então, dona Marinalva, sem estender muito, muito obrigado aí pela participação, a paciência de estar aqui até Obrigado, essa hora. olha, muito obrigado aos senhores, né? Porque é muito importante, viu? Esse programa, porque faz com que a gente fale, né? De nós um pouquinho. Isso é muito bom, entendeu? Né? Essa Agradeço, a oportunidade que senhora eu fica. tive, essa oportunidade que eu tive, sabe? Me deixou muito, muito, muito feliz de falar da minha Caetano, sabe? Muito, muito, muito mesmo. Viu? Muito obrigada a todos e parabéns para vocês pelo trabalho de vocês. Muito parabéns, viu? Obrigado, dona Marinalva. Um Tudo grande de abraço bom, aí para boa a noite. senhora, Você também, para a tudo de Aninha bom, aí que viu? está assessorando, para a família toda. Ok, tá, Obrigado. boa noite também. Espera aí, viu? Obrigada também. Prazer. Tchau. Toninha, obrigado, hein? Beijo para a família. Tchau, tchau. Tchau, professora. Júlia? Olá, nossa, muito prazer, dona Marinalva. Adorei conhecer a sua história, né? De novo aqui estou Muito me prazer, emocionando. muito Que prazer. história mais bonita, né? De dedicação. E até anotei aqui a frase, né? Que a senhora escutou da Kaitio-san, né? Da senhora Kaneko, que é: nesse caminho você vai aprender a construir a vida plena de alegria e felicidade, né? Essa frase que marcou E, tanto a senhora, né? foi, sabe? E engraçado, sabe, interessante, é que eu aprendi o que realmente é vida plena de alegria e felicidade. Sabia? Aprendi o que é. E antes dela retornar, eu disse a ela, um dia, uns 2 anos antes, eu disse, Caetano, eu estou muito feliz, porque eu consegui aprender, sabe, o que é vida plena de alegria e felicidade. E que bom, né, que a senhora conseguiu e teve a oportunidade de falar para a Kaitio-san, né, porque ela deve ter partido, né, deve ter retornado assim muito feliz, né, muito satisfeita que a senhora, né, uma filha espiritual aí tenha conseguido essa construção, né, e essa palavra assim também acho que muito forte é construção da vida, né, não é uma vida que de imediato, né, a senhora falou muito de tem que plantar para colher, né, a gente não colhe sem plantar, então realmente é uma construção. E a minha irmã, né, ela mora no Rio, está acompanhando a live, ela até me mandou uma mensagem também, ela falou assim, nossa, que história mais bonita, né, que amizade mais linda da senhora Marinalva com a Kaitio-san dela, né, então realmente é um amor, assim, de mãe espiritual, né, como a senhora E falou, né. fui de verdade, sabe? Mãe verdadeira. Ela foi, sabe? Para todos os fiéis que Uhum. chegou a conhecê-la. Para todos. E que bom que a Ela. gente está tendo a oportunidade, né, todos nós que estamos aqui acompanhando a live, de ter a oportunidade de conhecer, né, mais sobre a história da Kaitio-san, da senhora Kaneko, e também de tantas pessoas aí que vieram, né, dessa divulgação e desse trabalho de Né? encaminhamento, né, ao caminho, né? Tivemos aqui a Marluce também, né, aqui no TNCast. Hoje estamos conhecendo a sua história. Então, assim, parabéns, né? E que continue aí se dedicando. E eu espero, né? Se a senhora for ao Dendote, né? Ao Bauru, na Assembleia do Fujinkai, espero conhecê-la pessoalmente lá e dar um grande abraço, viu? Tá bom, um Senhora, prazer. Será um prazer, viu? Tchau, obrigada. Meu. muito obrigada, então. Obrigada, professor. Vamos lá, Regina. E o nosso chat, como está depois de tantas histórias emocionantes?
História de Ioboco é preparar o lencinho, né? Para a gente escutar todas essas histórias tão emocionantes, né? E o mais interessante que eu achei da história de hoje é que a Katia-san só falava japonês. E mesmo assim, conseguiu transmitir todo esse ensinamento. Não, ela falava português um pouquinho. Ela falava português, sim. Mas Mas, tinha dificuldade, sabe? Não era tão assim, claro, né? Nem sabia explicar direitinho as coisas, sabe? Todas as palavras, entende? Como é que diz a coisa portuguesa? Ela sabia, Ela não sabia traduzir tudo, né? tudo, ela não sabia, sabe? mas eu Explicar. acho que o fato dela ter feito com tanto carinho e amor, A acho que gente sentia, a senhora conseguia entendia, entender pela mas, intenção dela, pelo jeito dela, pela emoção que ela pela, demonstrava, pelas né? atitudes dela, exato. Então, eu acho que Ela chorava apre- muito. aprender pelo exemplo é muito admirável, né? Não é? Porque não é fácil, né? Sem falar direito em português, ainda com saber transmitir todo esse amor, né? Então, É, realmente isso. deve ter sido uma pessoa muito maravilhosa, né? E a senhora entender assim com o coração também. Puxa vida, que história interessante, né? Que legal. Para mim, sabe, ficou. Vou levar para sempre essa história. Ah, depois dessa a gente também, viu, dona Marinal? Obrigada, viu? Obrigada, tá? A Cleusa, Suzaki, ela fala assim, ó, que depoimento maravilhoso, gratidão a Dona Marinalva e a Cátia Santanegra. Simplesmente maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada. Diga Muito para a Cleusa. obrigada, muito obrigada Obrigada, pela obrigada, participação e por vir contar toda essa história para a gente aprender um pouquinho obrigada, viu? nesse tempo Obrigada, tão viu? rápido. Muito obrigada. Obrigada. E aqui no chat tem algumas mensagens que passou batido, eu estava esquecendo de ler. A Nádia Rodrigues, ela fala assim: ouvir falar da terra parental traz muitas lembranças do yoga que fiz de 3 meses. Que legal! Ela fez o yoga no Japão de 3 meses. Poucas pessoas têm essa oportunidade, né? Na verdade, todo mundo pode fazer, né? Só que a gente não consegue ficar 3 meses lá, né? É difícil, né? Puxa, então a Nádia também, de repente, podia vir contar também como é que foi essa história do Shioka lá no Japão, hein? Deve ter um monte de história, ainda mais lá em Odiban que acontece tantos milagres, né? Vamos dizer assim, né? Deixa eu ver, tinha mais alguma mensagem que eu esqueci. Ah, a Cleusa também falou assim, ó, muitas expectativas para este ano e muito Hinokshin para agradecer pelo corpo emprestado e pela saúde. Aí ela estava se referindo ao Senenkai, né? Aos Hinokshins que o Augusto veio chamar para todo mundo participar, né? Ai, quantas emoções! E agora vamos para a vinheta dos próximos eventos.